comemorando não, pode dar errado, então tem que tomar cuidado, tá? Então olha que legal, o primeiro ponto, né, que eu falei é só você reconhecendo o momento para você desmamar. Aquilo ali foi só para reconhecer, olha só, um ponto foi tudo aquilo. A segunda chave, depois daquilo que você avaliou, você tem que avaliar outra chave. Teste de respiração espontânea, tá? Desculpa aqui que saiu errado. Era para estar escrito espontânea, saiu errado. Saiu espontâneo. Monitorado e monitorado de perto. Então você tem que monitorar de perto. Não adianta colocar o paciente no teste de respiração espontânea e ficar atendendo outros pacientes. Você tem que olhar para o paciente, você tem que ver como ele está. Então o teste de respiração espontânea, ele vai simular mais ou menos a condição do paciente após a extubação. Então, no estudo, tá, gente? Olha, como eu falei lá, não existe evidência falando que PSV ou tubo T, que um é mais superior que o outro. Mas nesse estudo que eu estou trazendo para vocês, na segunda chave, ele fala que deve ser realizado sem PIP e sem pressão de suporte. Então ele fala para você realizar, por exemplo, no tubo T. Não estou falando que isso é 100% verdade. Como eu disse, não tem diferenças ainda entre os dois tipos de teste. Mas aqui na segunda chave, o estudo fala para usar tubo T. Você vai ver que mais para frente ele cita a pressão de suporte. Aí você fica falando, ué, mas ele falou um e agora ele falou outro. Ele cita os dois, tá? Ele fala que quando o paciente está considerado pronto para o desmame, é que ele recebeu o teste de respiração espontânea por 2 horas, né? E ele não falhou. Só que a gente também sabe que eu não preciso deixar ele 2 horas, eu posso deixar ele só 30 minutos. Não existe diferença entre 30 ou 2 horas de teste de respiração espontânea. Mas nesse estudo ele falou de 2 horas, tá bom? E ele ainda fala que alguns desses critérios isolados podem não ser uma indicação para abandonar o teste de respiração espontânea. Então eu tenho que olhar isso aqui, ó. Ele fala de alguns pontos que eu tenho que olhar no meu paciente para falar que tem critérios de falha. Então, gente, critérios de falha que ele fala, por exemplo, se o paciente tiver sudorese, se o paciente tiver batimento de asa de nariz, se o paciente tiver aumento do trabalho ventilatório, se ele tiver taquicardia ou se ele tiver bradicardia, se ele tiver arritmia cardíaca, hipotensão, apneia. Isso tudo são critérios clínicos. Você tem que olhar o paciente e avaliar. É aquela coisa que a gente fala, a avaliação do fisioterapeuta na beira-leito é primordial. E ele tem critérios de laboratório também. Então, esses pacientes que estão em teste de respiração espontânea e aumentam o seu CO2 em 10 milímetros de mercúrio, ou seja, ele estava em teste de respiração espontânea, começou com uma gaso com CO2 de 50. De repente, essa gaso veio com CO2 de 60, tenderam uma acidose. Opa, alguma coisa está acontecendo, esse cara aí não está ficando bem, pode ser que ele fale e faça uma acidose. Vamos tomar cuidado, será que agora é a hora de estubar mesmo? Tem que pensar, né? Então, fica de olho nisso. Se ele começa a fazer hipoxemia, se ele precisa usar muito oxigênio durante o teste de respiração espontânea, e ele tem quedas de saturações importantes, né? Então, galera, são critérios que a gente tem que ficar de olho, são critérios para falha. E tem outras coisas que eu tenho que olhar também para falha. Olha isso aqui, ó. Paciente usando o músculo acessório aqui, ó. O uso de músculo acessório. Esternocleidomastoideo é um músculo acessório. Se ele tiver com tiragem de fúrcula, né? Então aqui a tiragem de fúrcula, que a gente chama supraesternal, né? Ele é sinal de que ele está extremamente desconfortável. Se ele tiver tiragem intercostais, né, entre as costelas está afundando, né? Lembra? Já viram isso? O paciente faz tanta negativação para respirar que aqui no meio das costelas você vê afundando porque tem músculo ali. Se ele ficar taquicárdico, se ele ficar sudoreico, se ele tiver batimento de asa de nariz, se ele ficar cianótico, cianose central, se ele ficar taquipneico, se ele tiver contração abdominal ou a respiração abdominal paradoxal, podem ser sinais de que esse cara não está bem e ele vai falhar, galera. Então percebe? Pela clínica do paciente, você consegue avaliar tudo que você quer. Basta a gente ir com cuidado, tá bom? Terceira chave, ó, nós estamos só na terceira, hein? Eu falei que são 10. Terceira chave para o sucesso. Avaliar a causa de falha no teste de respiração espontânea. Ó, então é o seguinte, galera. Eu fiz a primeira parte, eu fiz a segunda parte.